trovão, tu és Deus. Os céus não podem me conter. A terra é o estrado dos seus pés. Sua voz é como um trovão, tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus que me chama de amigo, que me espera quando eu não quero ir, que me ama com amor furioso. Que me chama de amigo, que me espera quando eu não quero ir, que me ama com amor furioso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Esse é o nosso misericordioso és. Esse é o nosso Deus. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje, compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco que Deus tem falado aos nossos corações. Nesse momento estamos vivendo tão difíceis, né? E compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. O texto que a gente queria apresentar para vocês hoje. Vamos começar a ler Efésios capítulo 6, versículo 11 até o versículo 18. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta, em primeiro lugar,
para a igreja de Efésios, e ela é chamada de uma carta circulante, porque também foi uma carta que passou por outras igrejas da Ásia Menor, e a carta de Efésios é uma delas. Ele, em primeiro lugar, ele quer lembrar os cristãos que estavam passando por momentos difíceis, inclusive Paulo, no momento que ele escreve essa carta, ele estava preso, que a nossa alegria, a nossa esperança, ela não está nas coisas que nós adquirimos nessa vida, não está nas facilidades dessa vida, não está nas riquezas, nas glórias. Inclusive, os irmãos das igrejas de Efésios estavam questionando sobre essa situação que Paulo estava vivendo. Porque Paulo é missionário, homem de Deus, homem que estava pregando o evangelho, criando igrejas, cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. Por que ele estava sofrendo tantos problemas, estava preso, passava por tantas lutas, tantas dificuldades, e os próprios irmãos da igreja de Éfeso estavam questionando essa situação de Paulo. E Paulo, quando escreve essa carta de Efésios, ele começa a lembrar que a nossa alegria, que a nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Que ele lembra, em algumas oportunidades, que o mais importante que tem para nós é a nossa alegria na nossa salvação. Quando a gente lê lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, o que nós vamos ver? Ele lembra que a nossa alegria está em sermos salvos. Ele traz aqui, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, e nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Paulo nos traz à memória que o mais importante que tem da nossa vida, da nossa caminhada como cristão, é lembrar que nós fomos escolhidos por Deus. É lembrar que todos os nossos pecados, tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus, Deus, ao mandar o seu Filho Jesus Cristo e morrer na cruz, remiu todos os nossos pecados. E isso é a alegria do cristão. Essa é a maior dádiva que nós poderíamos receber enquanto vivermos aqui nessa terra. Mas ele continua, ele traz essa mensagem de esperança individual, ele lembra os cristãos que nós somos salvos pela graça. No capítulo 2 ele lembra que nós fomos salvos pela graça, isso veio através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Lembra que isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E ele continua falando de todo esse ministério que tem, de nós como cristãos precisamos caminhar na nossa caminhada como cristão. E ele traz a lembrança, a prática dos dons espirituais, como que nós devemos usá-lo para a honra e glória de Deus, inclusive dentro do nosso chamado na casa de Deus, usando os nossos talentos que Deus deu para a edificação do corpo de Cristo. Paulo ele vai trazendo tudo isso, porque isso começa ao mesmo tempo que isso traz um aprendizado especial para as nossas vidas, a gente começa a ajudar a igreja como corpo de Cristo. E aí ele começa a falar da importância da unidade do corpo de Cristo, da importância de nós, como cristãos, estarmos pensando em uma só fé, que possamos, como no capítulo 4 ele lembra, que possamos suportar uns aos outros em amor, que possamos dar apoio, dar suporte um ao outro, que possamos, através das nossas vidas, ajudar os mais necessitados, possamos lembrar daqueles que estão se distanciando do caminho de Deus. E o apóstolo Paulo começa a lembrar da importância que tem nessa carta de Efésios, de nós como cristãos estarmos pensando cada vez mais no nosso próximo e no nosso irmão. E aí, quando ele chega no capítulo 6, ele traz essa mensagem que muitos já conhecem, que é que nós como cristãos estamos em uma situação de ataque. A igreja do Senhor vive uma situação de ataque. E quem é esse inimigo? O inimigo é Satanás. Satanás ele não fica satisfeito com o trabalho da igreja. Satanás não fica satisfeito com tudo aquilo que a igreja faz para saquear o inferno de almas que estão se perdendo por aí. Então o que Satanás faz? Satanás tenta nos atacar. Mas é importante lembrar que Jesus Cristo, quando morre na cruz, ele esmaga a cabeça da serpente, ou seja, ele esmaga a cabeça de Satanás. Então nós já somos mais do que vencedores. Nós já vencemos Satanás. Satanás já foi derrotado. Satanás não pode tirar a nossa salvação. Satanás não pode apagar, destruir toda a obra que a igreja faz. A igreja não vai deixar de avançar, de cumprir o seu chamado, o seu propósito, por obra de Satanás. Satanás não tem poder sobre a igreja, não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não pode tirar a nossa salvação, ele não pode impedir que a igreja avance. Porém, como uma cobra, né, ele está com a cabeça esmagada, mas o seu corpo
está sacudindo, está tentando fazer o máximo de estrago que ele consegue. Enquanto ele tenta acabar com a igreja se movimentando, podemos dizer assim, nesse momento os cristãos que não estão vigiantes, os cristãos que não estão cheios de Deus, não estão fortalecidos na armadura de Deus, podem se enfraquecer e podem cair nas ciladas de Satanás. É por isso que Paulo traz esses versículos aqui, esse ensinamento, lembrando que nós precisamos, em primeiro lugar, nos revestir da armadura de Deus. Essa armadura é dada por Deus. É Deus quem nos fortalece. Não são as nossas ações, não são as nossas obras, não são as nossas boas ações, não são as nossas boas práticas, nossa verdade, a nossa justiça. Não é nada que vem de nós que pode nos fortalecer e nos fazer com que a gente resista a esses ataques de Satanás, mas sim as armaduras que Deus nos concede. E ele diz, precisamos estar firmes, ou seja, precisamos estar, a gente estava falando agora há pouco, em união, em unidade, estarmos firmes em unidade, consequentemente estaremos firmes como um só corpo. Cada membro estando firmes e de forma unida, a gente consegue ficar muito mais forte e resistente a esses ataques de Satanás. E ele começa a falar, estai, pois, firmes, cingindo com a verdade. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, porque Jesus Cristo nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós possamos sempre estar lembrando dessa verdade e que a gente possa, o cingindo é o cinto, sempre se lembrando de que essa verdade é que nos fortalece. Vestindo-vos com a couraça da justiça, essa couraça que protege a nossa região do peito, região importante por ter os órgãos vitais do nosso corpo. E essa couraça da justiça não é minha justiça, não é a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Deus, quando nos escolheu, ele nos fez justificados nele. Ou seja, todas as nossas injustiças, os nossos pecados foi levado na cruz e a partir daquele momento nós nos transformamos em justificados nele, por ação dele. Aquela dívida Deus pagou ao nos perdoar os nossos pecados, mas foi muito além disso. Deus é como se tivesse feito um depósito na nossa conta, lá no tribunal de Deus, que todos os nossos pecados que nós vamos cometer no futuro, Deus estava justificando todas essas nossas ações para que nós pudéssemos estar livres. E a palavra de Deus diz que mesmo que venha alguma acusação de Satanás, ele é o nosso advogado que nos defende dessas acusações. Então que possamos estar vestindo essa couraça da justiça, da justiça de Deus, lembrando que nós fomos justificados nele. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os pés para um soldado é importante porque é com os pés que ele consegue atacar, se defender, que ele consegue se manter firme. Então, quando Satanás vem para nos destruir, é através dos nossos pés estando firme que a gente consegue, lembrando do evangelho, lembrando de tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que os apóstolos deixou em Mateus, Marcos, Lucas e João, lembrando de toda a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, a mensagem da salvação. Essa mensagem do Evangelho é que nos mantém fortalecidos, calçados os nossos pés para resistir aos ataques de Satanás. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Importante lembrar aqui que nessa época as guerras ocorriam, os ataques de um exército para com o outro eram utilizados de flechas. E essas flechas normalmente eram flechas inflamadas, que o apóstolo Paulo traz aqui à memória, esses dardos inflamados. Eram flechas que vinham com fogo. E esse escudo, ele consegue impedir que essas flechas nos atinjam. Então essas flechas incendiárias, podemos dizer assim, ela muitas das vezes ela não atacava apenas o nosso corpo. Se uma flecha atingisse um soldado, ela atingiria inclusive os demais soldados, porque um soldado que pegasse fogo poderia pegar outro. Então a importância que tem de nós, através da nossa fé, através desse escudo da fé, da nossa convicção, que nós temos fé em Cristo Jesus, a gente conseguir apagar esses dardos que são lançados pelo inimigo para que possa tentar esmorecer a nossa caminhada como cristão. A gente tem, de alguma maneira, não deixar a nossa fé em algumas situações da nossa vida. Às vezes a gente fica triste, esmorece, a gente fica preocupado, é natural, porque nós somos seres humanos,
mas a nossa fé precisa estar inabalável. A gente precisa estar convicto, porque o Satanás ele vai tentar colocar coisas no nosso coração, no nosso sentimento, para que a gente possa se distanciar de Deus, para que a gente possa pensar que Deus não está se preocupando conosco, que Deus não está olhando para as nossas necessidades. E é a fé, através desse escudo, que vai fazer com que a gente consiga apagar esses dardos lançados pelo inimigo. E ele continuando, ele fala: tomai também o capacete da salvação. O capacete protege um órgão, uma parte do nosso corpo que é importantíssima, que é a nossa cabeça. E por que ele usa a salvação? Como a gente falou de início, o nosso maior presente que nós temos nessa vida é sabermos que nós fomos salvos por Cristo Jesus. Esse é o maior privilégio, a maior dádiva disso. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 8 que nada vai nos separar do amor de Deus, o que ele está trazendo ali à memória de nós como cristãos é que nós somos salvos. Nem mesmo a gente, como o apóstolo Paulo traz lá, nem mesmo a gente pode se afastar do amor de Deus, pode se afastar desse benefício, dessa dádiva, dessa graça que Deus nos deu, que é a salvação. Então, esse capacete precisa estar protegendo contra os dardos do inimigo. Esses dardos do inimigo que vai na nossa cabeça e o diabo, Satanás, tenta lançar coisas na nossa mente, falar que nós não somos vencedores, falar que nós estamos passando por uma situação difícil e que Deus não está nos ouvindo, Deus não está se preocupando com nós. O que Paulo está lembrando à igreja, está lembrando aos irmãos, é que a nossa esperança está no Senhor. A nossa alegria precisa vir do Senhor. Nós precisamos nos alegrar na salvação que Jesus Cristo conquistou para a gente na cruz. Essa é a nossa maior dádiva. E quando a gente coloca esse capacete da salvação, lembrando que nós somos salvos pela graça de Deus, não há nenhum dardo que pode nos tirar desse caminho e desse propósito que Deus tem para as nossas vidas. Continuando no versículo 17, ele traz aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De tudo aquilo que nós lemos aqui até agora, a gente falou de armaduras, de parte da armadura, que tem como finalidade a defesa do cristão. E aí Paulo traz a lembrança que a palavra de Deus é a espada. Que nós possamos dominar, manejar bem a palavra de Deus, para que possamos, no momento oportuno, poder repreender as ações de Satanás, repreender tudo aquilo que Satanás tenta colocar na nossa cabeça, colocar nas nossas vidas, tenta nos atingir, repreendendo através da palavra. Porque nós precisamos dominar a palavra, porque é através da palavra de Deus que nós vamos conseguir vencer essa guerra espiritual. E como que nós conseguimos todas essas armaduras? A gente, como cristão, o versículo 18 responde: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para a gente adquirir essas armaduras de Deus, a gente precisa estar em relacionamento profundo com Deus. A gente não precisa estar orando em apenas alguns momentos do nosso dia, mas a gente precisa estar em espírito de oração constante. E orando não apenas pelas nossas vidas. Porque Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele lembra que nós precisamos estar unidos. Então nós precisamos orar, inclusive, para todos os santos, para os nossos irmãos, para que eles possam estar fortalecidos da mesma forma que a gente pretende se fortalecer. Então, irmãos, que o Espírito Santo possa estar nos incomodando para que nós, como cristãos, possamos cada vez mais buscar ter intimidade com Deus, buscar cada vez mais esse relacionamento íntimo com Ele. Porque quando vierem os dias maus, e já estamos vivendo esses dias maus, através dessas armaduras dadas por Deus, possamos fugir dessas ciladas de Satanás, possamos resistir, porque os dias serão maus. Lembrando que Satanás já está derrotado. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, já nos garantiu a vitória. E nós somos salvos, e um dia estaremos diante dele e apresentando tudo aquilo que nós temos feito nessa vida. Que o Espírito Santo possa estar completando essa mensagem no coração de cada irmão e que possamos estar sempre lembrando de que a maior bênção que temos na nossa vida é a salvação dada por Jesus Cristo. Amém. Abraços, irmão. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti.
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito